Você está na live que conta tudo sobre tabelionato de notas. Eu sou Eliane Blasquezi, professora Itabelian, e trago aqui para vocês tópicos sobre cartório de notas. Vem comigo. Tem curiosidade? Está estudando sobre o tema? Me acompanhe nas redes sociais, nas lives, e você vai ter todas as informações e ter o conhecimento sobre o funcionamento desse tipo de serventia. Eu tenho trazido algumas lives que vocês podem encontrar nas minhas redes sociais, como no Facebook e no YouTube, sobre as diversas funções que podem ser exercidas em um tabelionato de notas. Tem um e-book gratuito para aqueles interessados, pode ser baixado através do link na minha bio do Instagram, e você pode deixar aí no direct as suas dúvidas, pode deixar nas caixinhas de perguntas que diariamente eu disponibilizo também nas minhas redes sociais, trazendo um assunto específico sobre tabelionato de notas. Então vem comigo. Hoje nós vamos falar de 3 funções que são possíveis de serem exercidas em um tabelionato de notas. E eu trago essas possibilidades porque os alunos e até mesmo as pessoas que muitas vezes procuram no tabelionato informações pensam que para trabalhar em um cartório, seja registro, seja tabelionato de notas, é necessário que tenha um curso superior ou que esteja cursando direito. Na verdade, há listados por minha própria conta e através de sugestões dos meus seguidores e alunos, 24 possíveis atividades que são exercidas em um tabelionato de notas. Nós já vimos algumas, depois em uma live, posteriormente, eu vou fazer uma listagem total das que já foram listadas, mas hoje eu trago 3 delas, que é o DPO, o auxiliar administrativo e TI. Então veja bem, são funções que muitas vezes não se pensa que em um tabelionato de notas é possível de se conseguir uma colocação. Mas diante de toda essa evolução tecnológica, algumas funções são contratadas como funcionários para trabalhar, né? E outras são terceirizadas. Mas de qualquer forma, você já sabe que dependendo da sua especialidade, você pode se habilitar a uma vaga para trabalhar em uma serventia notarial ou registral. E o DPO, ele veio, essa função, né, veio trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e tem a exigência para todos os locais em que haja o tratamento de dados pessoais de haver um profissional que seja o encarregado de dados. E o DPO, muitas vezes terceirizado, mas outras, dependendo do tamanho da serventia, é contratado um funcionário para fazer esse trabalho de forma bem específica e faz aí então aquele meio campo entre o controlador de dados, o titular dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, quando nós falamos em tratamento de dados, há aqueles chamados dados sensíveis, que dizem respeito à pessoa, à personalidade, e que devem ter um cuidado muito especial. E os demais dados
por óbvio, como se trata de um serviço público, eles são mais flexíveis na sua divulgação. Mas mesmo assim, é necessário um profissional que faça esse tratamento e que dê toda essa estrutura para que o tabelião de notas possa trabalhar com segurança e sem infringir nenhuma das prerrogativas legais que as pessoas têm com relação àquela segurança dos seus dados. Outro profissional que nós temos em um tabelionato de notas e que também muitas vezes é terceirizado é aquele que trabalha no setor da tecnologia da informação. Esse profissional, ele é bastante especializado e ele vai fazer um trabalho específico. Ele vai então tratar de toda essa situação da segurança tecnológica, do software, do hardware e também dos bancos de dados que existem em uma serventia. Hoje não há que se falar em serventia que não seja informatizada, até porque há uma prestação de contas, há relatórios e informações que devem ser divulgados, que devem ser enviados para determinados setores e que dependem de um pleno funcionamento de todo o sistema. Então há um sistema de rede, há sistemas de interligação entre os computadores centrais e aqueles servidores e os computadores que servem como terminais, e há necessidade de haver, além do técnico de informática, aquele que é especializado na tecnologia da informação. Então veja que, embora esses profissionais eles não apareçam naquele primeiro atendimento ao público que se faz, quando se procura um tabelionato, quando se procura uma serventia, mas que eles estão ali e que há necessidade de sua contratação, seja como um funcionário com carteira assinada, seja como um terceirizado. Mas de qualquer forma, são outras possibilidades, outras situações que eu trago para vocês. Não esqueça de compartilhar essa live com os seus amigos que têm interesse. Compareça lá na minha bio e baixe o link do e-book gratuito. Ali você vai ter muitas informações sobre tabelionato de notas para quem tem curiosidade, para quem está estudando, para quem se prepara para concurso ou até mesmo para quem pretende se capacitar para futuramente trabalhar em um tabelionato de notas. Então, me acompanhem pelas redes sociais. Todos os dias eu trago novidades, trago informações e você certamente vai ganhar em conhecimento sobre essa área. Ficou curioso? Então vai lá na minha bio e baixa gratuitamente o e-book. Ele está bastante atrativo, bastante explicativo e tenho certeza que você vai gostar muito. Também eu deixo caixinhas de perguntas durante o dia e vou respondendo-as para tirar aquela curiosidade. Então, se você tem curiosidade, por exemplo, sobre uso capião, divórcio, compra e venda, inventário, ata notarial, acompanhe as minhas perguntas e deixe aí o seu posicionamento ou até mesmo a sua dúvida, que eu vou respondendo. Outra coisa, quando você faz a pergunta para a Prof. Blasquese, quando eu respondo, não aparece o teu nome. Então não te preocupa. Isso muitas vezes traz uma certa
curiosidade ou até um constrangimento para quem deixa a sua pergunta, achando que no momento em que eu dou a resposta que aparece o nome. O seu nome aparece só para mim. Então, completando os profissionais que trabalham ou que podem vir a trabalhar em um tabelionato de notas, nós temos o auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo é mais comum do que essas duas outras funções que eu listei para vocês, que o DPO e que o TI. Porque o auxiliar administrativo é aquele que vai fazer um meio de campo, que vai fazer o controle da documentação, o controle entre diversos setores, que vai fazer a marcação de reuniões, que vai trazer a organização da documentação, da papelada e que vai fazer a conversa, que vai fazer a leitura daquilo que ocorre no tabelionato e do que deve ser feito, que deve ser realizado. Então ele vai fazer essa gestão administrativa de forma que tudo funcione. Vai fazer também aquele levantamento de correspondências, levantamento dos e-mails, em muitos casos, dar aquelas respostas, vai fazer o controle de estoque, o envio dos pedidos para manter todo aquele material de expediente à disposição para que não falte e também vai fazer o contato com os fornecedores. São várias funções que podem ser exercidas por esse profissional. Não é um profissional que vai trabalhar naquela atividade fim do tabelionato, que é fazer o encaminhamento das escrituras, reconhecimentos de firma e lavratura dos documentos públicos, mas vai fazer essa interligação de forma que possa tudo funcionar para que tanto o tabelião quanto aqueles funcionários que realizam aquelas atividades diretamente com os clientes possam ter a tranquilidade de que tudo vai funcionar perfeitamente. Vocês vejam que é toda uma rede de funções que contribuem para que haja um atendimento de excelência em um cartório, em um tabelionato de notas. É claro que, dependendo do tamanho da serventia, alguns funcionários vão exercer mais de uma dessas funções, quer dizer, vão realizar mais de um trabalho dentro de alguns setores, até porque não vai ter uma demanda tão grande de trabalho que seja necessário manter um funcionário específico para isso. Mas dependendo do tamanho da serventia, às vezes é necessário contratar mais de um funcionário para esses setores. Viram só? A Prof. Blasquese traz aí para vocês, durante as lives, todas essas informações. E estamos falando em algumas lives das funções que são exercidas em um tabelionato de notas. Você sabia de todas essas funções? Deixe depois os seus comentários. Eu quero saber a sua opinião e se você tem interesse em exercer uma dessas atividades. Certo? Espero-os na próxima live. Através das minhas redes sociais, vocês tomam conhecimento dos dias e horários em que vocês podem me encontrar. E também nas minhas redes sociais vocês têm acesso a informações, aos meus posts e aos meus vídeos informativos sobre todas as atividades que são realizadas em um tabelionato de notas. Até a próxima live. Um beijo da Prof.